Oi, gente rica! Hoje eu vou falar sobre uma pessoa muito especial nesse 33º episódio de Brilhantes Imortais. Ele é um tetracampeão que meu pai gostava muito e o aplaudia por suas conquistas e nocautes ligeiros. O nome dele é Popó Freitas, pai de 6 filhos. O Rafael, Igor, Iago, Gustavo, Juan e Acelino Popozinho, o caçula. Ele é assim um brasileiro que mais conquistou títulos mundiais na história do boxe, tendo assim alcançado 4 vezes o topo da nobre arte em 2 categorias, super pena e leve, além de unificar seus títulos em 2 das principais e mais tradicionais organizações do boxe. Quando ele se sagrou vencedor desse desafio e defendeu 10 vezes o mais alto galardão do boxe, Popó ganhou um cinturão e um título especial, o de super campeão mundial unificado. Eu não sei se você sabe, né? Mas o boxe paga muito mais do que os lutadores de MMA, né? Eu não entendo muito de luta. E eles os top, podem receber até 60 milhões de dólares num evento internacional. Mas a média do salário fica entre 20 a 30 mil dólares anuais. Apesar de todo o sucesso recente do MMA, né? Eles não conseguiram se aproximar dos ganhos financeiros que existem no boxe, porque a categoria de boxe é muito forte, sobretudo nos Estados Unidos. Os lutadores, eles ganham milhões por luta. E o mundo do boxe, a maior parte da renda fica para o pugilista, que é muito legal, né? E a menor parte fica para promoção. Já no MMA, o sistema é exatamente o contrário. A maioria vai para o promotor do evento e a minoria vai para os lutadores. Bom, vamos falar do Popó, tá? Ele nasceu no dia 21 de setembro de 1975, no bairro da periferia de Salvador, na Bahia, terra da felicidade, onde eu estive aí uns 2 meses atrás. E foi batizado com o nome de Acelino de Freitas e recebeu o apelido de Popó da sua mãe, porque era esse, ó, o barulho que ele fazia quando ele mamava. Ele é filho, né, do Nijalma Freitas, também ex-pugilista, e da dona Zuleika, conhecida por sua feijoada deliciosa. Ele teve uma infância assim muito pobre, sabe? Ele morava num casebre, com 6,75 metros quadrados e tinha assim panos por divisória, né? E além dele, tinham assim mais 3 irmãos também lutadores de boxe. Hoje ele é um ex-pugilista muito famoso por suas conquistas, né? Porque ele foi o brasileiro que mais conquistou títulos mundiais na história do boxe. E se destacou por sua técnica, velocidade e poder de nocaute. Popó ficou conhecido como Mão de Pedra e reconhecido como estrela do nocaute. O boxe mudou, literalmente, a vida desse baiano. E ele escreveu seu nome no panteão dos melhores do mundo de todos os tempos. Ele é detentor do recorde de maior número de nocautes até a conquista de um título mundial. Foram 21 lutas, 21 vitórias e 21 nocautes, todos no primeiro round. O cara era muito fera, né? Vai. E mesmo depois de se tornar campeão do mundo, ele continuou se superando cada vez mais dos seus mais perigosos adversários. Foram 29 nocautes consecutivos, ultrapassando o recorde do peso pesado americano Mike Tyson. Pois é. Na sua carreira profissional, Popó fez 43 lutas e saiu vitorioso de 41 delas. Poxa! Ele foi assim um lutador com 96% de aproveitamento em toda a carreira esportiva. No boxe profissional, ele fez 43 lutas, venceu 41, sendo 34 por nocautes, perdeu apenas 2. E como amador foram 81 lutas,
71 vitórias e apenas 3 derrotas. Poxa. Ele começou como atleta amador quando tinha 14 anos de idade, quando ele foi campeão baiano. Depois ele foi campeão norte-nordeste aos 15 anos de idade e campeão brasileiro com 17 anos. Depois ele foi medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 1975 em Mar del Plata. E ele, assim, era a promessa brasileira para ir para as Olimpíadas de Atlanta em 1996 para defender o Brasil. Mas ele escolheu não ir disputar os Jogos Olímpicos. Sabe por quê? Porque não tinha estrutura. Ele tinha dificuldades financeiras e porque ele desejava também migrar da sua carreira de amador para o boxe profissional, em busca de mais oportunidades. Porque como amador, ele não ganhava nem para sobreviver. É o caso dos muitos atletas no Brasil. Como é difícil fazer esporte amador num país que é um celeiro de atletas como o Brasil. Em diversas modalidades. A gente vê os nossos atletas sofrendo. Eu já vi isso na flor da pele. Infelizmente, os nossos governantes não debruçam, não se importam com a política, sabe, esportiva nacional. E a história demonstrou que a vontade de Popó foi assim assertiva, porque ele focou para conquistar o boxe profissional e conseguiu. E aí, no dia 14 de julho de 1995, ficou assim marcado na vida dele. Porque nesse dia, ele realizou a sua primeira luta como profissional de boxe. E o resultado ficou sendo nos moldes que o tornaram famoso mundialmente. Ele lutou contra Adriano José Soares. Nocauteou de forma rápida no primeiro round. E aí, computando tudo, tanto no boxe profissional quanto no boxe amador, ele participou de 124 lutas, conquistou 119 vitórias, tendo apenas 5 derrotas. Definitivamente ele é o cara. Incrível, né? Você sabia que ele é o detentor de um dos nocautes mais rápidos do boxe mundial? Em apenas 23 segundos do primeiro round. A marca foi realizada na sua segunda luta profissional. Aí eu fico assim pensando, né, e com pena do público. Imagina, o cara pagou para assistir a luta, saiu de casa, foi para o local do evento, enfrentou provavelmente uma fila para entrar no evento, sentou, esperou a luta começar. E num piscar de olhos, ele nocauteou e ganhou a luta. O que você sentiria se você estivesse lá nessa situação? Você não ia acreditar, não é mesmo? O pior foram aqueles que ainda estavam lá e perderam o lance, porque de repente naquele momento abaixou a cabeça para ver alguma coisa, ou foi falar com quem estava do lado. Ai, e perdeu o grande momento. Você pode ver depois no review. Você tem noção do que isso representa? Eu vou te contar o que isso representa. Representa muita força, determinação, coragem, talento, descoberta de propósito e muita ousadia do Popó. Muitas pessoas ficam aí reclamando, murmurando da vida. Talvez você não saiba, mas ele dormiu no chão até os 23 anos de idade, passou fome, enfrentou dificuldades, mas se tornou ídolo mundial, uma inspiração para muitos jovens dessa geração e quem sabe para as próximas. Porque hoje ele é um herói brasileiro, né? E ao se aposentar do boxe profissional, ele simplesmente só tinha estudado, gente, até a 4ª série. E aí ele decidiu retomar e ele completou os estudos. E depois ele ainda passou no vestibular, tá? E começou a fazer um curso superior. Essa escolha dele o colocou assim ainda com um patamar maior, com uma referência mais inspiradora para esse Brasil tão difícil, né? Que a gente está vendo aí inúmeras crianças sendo usadas, largadas, né? Para fazer as coisas que não devem fazer. Hoje o Popó tem um instituto que
que leva o nome dele, que ele busca garantir a possibilidade de formar campeões da vida. Porque ninguém mais do que ele sabe que foi superar todas as mazelas que ele passou. Ele é o resultado de um trabalho social que deu certo, e o esporte mudou a vida dele, não através do governo, tá? Mas de pessoas que, assim como ele, ajudam a fazer acontecer no Brasil. E o esporte poderia mudar a vida de muitos brasileiros talentosos que estão morrendo no tráfico, nas ruas, sem qualidade de vida, sem saneamento básico, sem nenhuma estrutura. Porque aquele que sentou na cadeira do presidente atualmente, né, que já esteve durante muitos anos, nada fez. Ele é verdadeiramente o pai eterno dos pobres, que nunca serão alguém na vida. Porque o objetivo dele é exatamente esse, aumentar o número de pobres no nosso país. Para que não pensem, não reflitem, fiquem dependentes dentro de um curral e passem a maior parte do seu tempo trocando o almoço pelo jantar e sonhando com uma picanha que não vai chegar nunca. O Nordeste do Popó, que também é meu, porque eu nasci em Salvador, é um dos estados mais pobres do Brasil, com gente que ainda defende esse indefensável e que não aprendeu nada sobre o marxismo cultural. As pessoas foram doutrinadas a defender esse partido das trevas. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E graças a Deus chegará o tempo que essas pessoas vão despertar. Eu creio e eu espero que seja antes do que tarde. Bom, vamos voltar para o Popó, gente. Entre os anos 2011 e 2015, ele exerceu o mandato de deputado estadual e foi eleito pelo estado da Bahia. E ele valorizou projetos esportivos e sociais com firmeza, inclusive atuando para o fornecimento de políticas públicas nesse sentido, né? Hoje a maioria dos congressistas estão mais preocupados com cargos e salários e esqueceram que estão ali para representar o povo. Como moradora do estado do Rio de Janeiro, a minha decepção é o senador Romário, também ex-atleta, votando, esquecendo a vontade do povo, né? Bom, em 2011, Popó decidiu fazer uma luta de despedida definitiva do esporte, quando ele já estava até aposentado, só porque o filho dele, caçula, o Popozinho, nunca o tinha visto lutar. E para felicidade, ele venceu a luta por nocaute técnico no 9º assalto, despedindo-se do boxe profissional. Hoje o Popó é empresário, palestrante motivacional, influenciador digital, além de uma lenda viva do boxe mundial e um dos maiores nomes do esporte brasileiro de todos os tempos, né? Ele faz parte do Hall da Fama do boxe e agora do Hall de Brilhantes e Imortais. E existe um livro que o título é Com as Próprias Mãos, que é uma biografia autorizada pelo Popó, escrita pelo jornalista Walter Sarmento, com prefácio de Galvão Bueno, de quem ele gosta muito. E foi publicado em outubro de 2013. Bom, como eu sempre faço, chegou a hora de você anotar algumas frases do próprio Popó, que ele deixou como legado para essa e para as próximas gerações. E ele diz as coisas assim de uma forma bastante simples, como ele é e como ele sempre foi e será. Ele diz o seguinte: a gente já nasce batendo praticamente para sair da barriga. O boxe é um esporte que as pessoas param aos 39, 40 no máximo. O treino é muito difícil e a rotina é muito cansativa. Eu voltei aos 42 anos e tive que me preparar em 5 meses, o que antes eu fazia em 50 dias. Fica aí para você a dica que reclama, que tem pouco tempo para se preparar para as coisas e você acha que é fácil chegar lá no pódio? Pois é, às vezes uma semana você já está reclamando. Ele também deixa um conselho, tá? Guarde 60%, 70% do dinheiro que você faz agora. Não se sabe o dia de amanhã, quando você parar de lutar. Eu parei e por isso consigo me manter no Brasil. O Brasil não apoia as pessoas que vão defendê-lo lá fora. Fica aí, dica para os políticos. Ele também falou: eu tenho um filho gay.
E apesar de eu ser um homem que bate, um homem machista, eu trato ele como igual, como um amigo. Porque se eu não tratá-lo bem igual, na rua vão maltratá-lo. Fica aí a dica dos pais. Boxe pra mim é como andar de bicicleta. A gente aprende e nunca mais esquece. No ano passado, 2022, o Popó lançou o Popodcast, que é no ringue com o Popó, no seu canal do YouTube, porque ele trocou as lutas, né, pelo microfone. E eu vou deixar aqui embaixo a descrição para você se inscrever e assistir o podcast dele, tá? E como eu sempre faço, eu termino o episódio com uma frase de uma pessoa muito especial também. E hoje, quem vai deixar a frase é a Vivian Santos, uma sexóloga que ajuda as mulheres a identificarem padrões abusivos, resgatando a sua sexualidade e o prazer da vida. A frase da Vivian é: a sua maior dor será a sua maior força. Vou deixar o Instagram da Vivian aqui embaixo para você segui-la e quem sabe começar a sua jornada acompanhada por ela, né? Você vê que a frase dela é super interessante e não tem só a ver com o sexo, com o trabalho dela, mas com a vida, porque a dor do Popó, daquela vida que ele levava, passou a ser a sua maior força para conquistar o que ele conquistou. Não é verdade? E hoje eu vou ficando por aqui, deixando um beijo para a Vivian e outro para você que ficou comigo até agora. Então, se você curtiu, deixa o seu like aqui, compartilha com alguém que você ama. E até a próxima. Tchau!